Olá, meus amigos, meus irmãos, estamos aqui novamente para a reflexão da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a pureza da Palavra de Deus, sobre o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho, se hoje fosse empregado dentro das igrejas, iria causar, a primeiro momento, um grande afastamento das pessoas nos cultos, mas também, por outro lado, ia causar muitas conversões, né? Por que hoje será que as pessoas gostam do Evangelho, convivem com o Evangelho, né? Mas não mudam de vida? Porque o Evangelho de hoje, ele está diluído, como eu já fiz um vídeo sobre dissolução, ele está diluído, é como um remédio que as pessoas pegam e põem açúcar, põe no mel, mistura ali para poder ficar aceito. O Evangelho hoje está dessa forma para as pessoas aceitarem ela com a vida toda atrapalhada, toda cheia de pecado. Então eles conseguem conviver com o Evangelho. Mas o Evangelho limpo e cristalino, as pessoas não conseguem conviver. Eu recordo que quando eu estava longe do caminho de Deus, eu não conseguia conviver com o Evangelho. Eu odiava. Eu não queria, quando vinha com o verdadeiro Evangelho, eu corria para bem longe dele. E hoje, as igrejas, as pessoas não precisam ter compromisso de abandonar o pecado, né? O verdadeiro Evangelho hoje não está sendo pregado. Por isso que as igrejas toleram todo tipo, né, de pessoas ali com cargos dentro das igrejas e pessoas que não foram convertidas. E quando nós propusermos a pregar o verdadeiro Evangelho, nós arrumamos muitos inimigos, porque o Evangelho ele causa duas sensações que ele causa. O verdadeiro Evangelho, se a pessoa aceita ele causa logo de cara aceitação. Mas se a pessoa não está disposta ao verdadeiro Evangelho, causa ódio e ira. Eu tenho prestado muita atenção e às vezes, maioria das vezes, entre aqueles irmãos, né, que nós dizemos irmãos, eles não aceitam o verdadeiro Evangelho. Eles querem o Evangelho mais light. Mas eu quero citar alguns textos aqui da palavra para você entender que o verdadeiro Evangelho não é popular. O verdadeiro Evangelho, ele é como um slogan que tinha no nosso país na época da ditadura: ame-o ou deixe-o. Muitos de vocês que são jovens talvez não tenham alcançado essa época, mas eu me lembro dessa época, né, a época da ditadura. Ou ame-o ou deixe-o. E hoje, no meio evangélico, não pode vir do jeito que você está, fica do jeito que você está e pronto. E a palavra não tem efeito nenhum. Então eu quero citar alguns textos para que você entenda. Porque o Evangelho que você ouve, ele não causa um impacto na sua vida espiritual, é porque não é o verdadeiro Evangelho. Mas se ele está causando um impacto na sua vida exterior, na sua vida material, não é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o outro Evangelho falso que está aí no mundo, o qual o mundo os ouve, né? Porque o verdadeiro Evangelho ele vai botar você contra a parede, vai fazer você tomar uma decisão, ou de aceitar ou de rejeitá-lo. Por isso que nossos vídeos não são populares, por isso que nós aqui na internet, tanto no YouTube como no Facebook, as pessoas, muitas têm raiva, outras ficam totalmente diferentes, mas criticam, né? Porque nós estamos falando coisas que vai causar impacto. O primeiro texto está lá no livro de João,
capítulo 6, versículo 60, que diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Então, naquela época, o discurso de Jesus era duro, né? Era muito duro. E aí a palavra de Deus fala que muitos começaram a abandonar. Estevão, quando Estevão estava pregando o evangelho, diz que a multidão rangia o dente contra ele, né? E se arremeteram unanimemente contra ele. A palavra de Deus também diz aqui em Jeremias, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: a quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Hoje aqui, nossos vídeos a gente faz, muitas pessoas podem estar criticando: nossa, ele não tem vergonha de estar aqui, olha, ele não tem vergonha de se apresentar dessa forma. Acontece isso. Em João 8, capítulo 8, versículo 43, o nosso Salvador também, quando ele ia pregar, ele era incompreendido. Ele chegou a dizer dessa forma, e hoje está sendo dito aqui, né? Ele está dizendo através da nossa voz: porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então, hoje a linguagem de Jesus não é compreendida. A linguagem de Jesus é como naquela época, é como se ele estivesse aqui, se ele estivesse fisicamente aqui, alguns de vocês que estão aqui nos vendo, ia fazer a mesma coisa, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, e que você iria rejeitar a palavra, porque a palavra, o evangelho, ele vai contrastar a nossa vida, ele vai bater de frente, ele vai colocar você contra a parede, assim como colocou eu contra a parede. Eu tive que tomar uma decisão radical na minha vida, tive que tomar atitudes para que eu não odiasse o evangelho, porque eu tinha raiva quando ouvi o verdadeiro evangelho. Eu saía blasfemando, falando mal e não queria saber. Então a palavra de Deus fala aqui em Ezequiel 2, capítulo 2, versículo 7. Mas tu lhes dirás a minha palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Então essa é a palavra que eu quero terminar esse vídeo, né? Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer que deixem de ouvir, pois são rebeldes. Será que você é um rebelde? Eu gostaria, meu amigo, meu ouvinte, você que está vendo esse vídeo aqui, tome como palavra de Deus, tome como exortação de Deus para a sua vida, porque essas palavras aqui são palavras de vida, são palavras que podem mudar a sua vida para sempre, são palavras que vai transformar você em pessoas, filhas e filhos de Deus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.